quero compartilhar com vocês uma palavra, continuando a nossa conversa. Nas últimas 2 semanas, nós falamos a respeito de sermos parecidos com Jesus. E foi bem interessante. Eu mesmo fiquei mais encorajado. Eu espero que vocês também tenham ficado mais convictos de que sim, nós podemos ser mais parecidos com Jesus. Por mais surreal que isso pareça, por mais difícil que é para nós entendermos essa verdade, mas a Bíblia diz que aqueles que estão unidos com Deus devem viver como Jesus viveu. Então é possível nós nos conectarmos com a vida de Deus a ponto de nós sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Então nós falamos sobre isso nos últimos 2 domingos, e então eu quero dizer para você que sim, você pode ter como maior objetivo de vida o ser cada vez mais parecido com Jesus. Amém? Eu creio que não existe objetivo maior de vida do que ser mais parecido com Jesus. Nós podemos acreditar nisso, isso é bíblico, nós podemos buscar esse alvo com convicção, amém? Caminharmos, fazermos essa jornada e vermos isso acontecer na nossa vida, dia após dia, passo após passo, nessa jornada da vida cristã. Eu comentei hoje de manhã que sim, eu olho para a minha vida lá em 92, o ano que eu tive um encontro real com Jesus, e eu consigo perceber que alguns anos já se passaram, e eu louvo a Deus porque eu vejo Cristo sendo formado em mim. Eu não cheguei lá, ainda tenho muito para caminhar, mas eu já andei bastante, eu consigo ver Jesus na minha vida, e isso me enche de esperança. Então não é uma experiência teórica, é muito mais do que isso, é você ver, experimentar a vida de Cristo sendo derramada na tua vida, a ponto de você começar a perceber que é muito mais a respeito dele do que a seu próprio respeito, é menos de mim e mais de Cristo. Então eu quero deixar aqui essa palavra de incentivo para você, de encorajamento. E à medida que eu pensava a respeito dessas coisas, porque essa é uma reflexão muito pessoal, né? É muito individual. Mas eu comecei a pensar a respeito do coletivo, porque a nossa jornada é uma jornada que a gente faz junto, né? A jornada cristã não é uma jornada solitária, é uma jornada que você faz junto com outros irmãos, né? É a igreja de Cristo, nós estamos juntos e caminhamos juntos. Então nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus juntos, muito mais juntos do que individualmente. Apesar de ser uma obra individual, isso é algo importante de nós entendermos, que a jornada ela é de cada um e ela é diferente na sua particularidade, daquilo que Deus está fazendo em cada um, mas a transformação ela acontece numa jornada coletiva, de comunidade. E eu pensando sobre isso, eu quero compartilhar com vocês aqui, continuando nessa ideia, sobre como nós podemos criar um ambiente seguro e propício para o agir transformador do Espírito Santo na comunidade. Porque se nós estamos fazendo essa jornada juntos, eu creio que o ambiente pode ajudar ou atrapalhar. Não é? A sociologia diz que o meio exerce forte influência sobre o indivíduo. Não é verdade? Ela não define o indivíduo, mas ela exerce uma forte influência sobre o indivíduo. Portanto, eu creio que se nós pensarmos na igreja, se nós pensarmos na Surf House, na comunidade na qual nós fazemos parte, a pergunta que eu me faço e que eu gostaria de estender para todos nós essa reflexão é: será que nós estamos criando aqui nesse lugar um ambiente seguro
e propício para que Cristo seja formado em nós? Faz sentido essa pergunta? Porque se a obra do Espírito Santo é formar Cristo em nós, será que a nossa comunidade favorece e estimula esse processo? Né? Porque a Bíblia é clara, a obra do Espírito é nos transformar a imagem de Cristo. O Espírito Santo está trabalhando dentro de nós, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, nos revelando toda a verdade. O Espírito está formando Cristo em nós, essa é a obra do Espírito. Agora a grande questão é, será que a comunidade ou o ambiente igreja favorece e estimula esse processo? Eu creio que é algo que nós devemos talvez nos perguntar, que nós devemos refletir, para que então a gente, enquanto igreja, a gente possa se alinhar ao Espírito Santo e juntos promovermos essa grande revolução na vida de cada um de nós. Eu quero colocar aqui alguns pontos que nessa reflexão veio ao meu coração sobre como nós podemos criar esse ambiente. Eu dizia pela manhã que a plantação de uma comunidade, ela traz muitos desafios por um lado, e por um outro lado traz grandes oportunidades. Desafios porque você começar algo, né, tem que fazer tudo. Então é mão na massa, é correria, é passos de fé que a gente dá, e então é cheio de desafios, né, cheios de riscos, entre aspas, né, riscos que a gente toma na fé. Mas por outro lado, tem o lado da oportunidade. Quando nós começamos algo do zero, nós temos o privilégio ou a oportunidade de criarmos uma cultura. Nós temos a oportunidade de, porque algo é novo e não está carregado de tradições humanas ou de uma cultura pré-existente, nós podemos então estabelecer uma cultura a partir dessa nova comunidade. Então eu creio que a primeira coisa que nós precisamos para criar um ambiente propício, ou um ambiente que estimula o processo de indivíduos serem mais parecidos com Cristo, nós precisamos criar uma cultura que estimule esse processo. A palavra cultura, ou o conceito de cultura, ele é amplo, né? E ele representa um conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social, né? Então a cultura de uma comunidade, ela é o conjunto daquilo que nós pensamos, daquilo que nós cremos, né? Dos nossos costumes, dos nossos hábitos. Então, quando nós estamos começando algo do zero, então nós estamos tendo o privilégio e a oportunidade de começarmos a viver juntos todo esse conjunto de ideias, de uma visão, de um DNA local, de conceitos bíblicos, aonde junto nós podemos criar um ambiente. Então eu creio que, e aqui eu quero compartilhar com vocês, porque eu creio que isso não vai acontecer ou não está acontecendo a partir de um indivíduo. Um indivíduo não faz cultura. A cultura ela é estabelecida no coletivo. Então, para nós estabelecermos uma cultura bíblica, uma cultura que proporciona esse ambiente de transformação, nós precisamos fazer isso juntos. Amém? Fala para o teu irmão, eu preciso de você. E você precisa de mim. Amém? Porque aquilo que nós vamos cultivar, cultura, vem da palavra cultivo. Então, o que nós vamos cultivar nesse lugar é o que vai prevalecer aqui.
Então, o que nós vamos cultivar como ideias, como princípios, como valores, como costumes, como tradições, é o que vai crescer nesse lugar. Amém? Então, eu creio que nós precisamos juntos, como igreja, pensar sobre que cultura, qual a cultura dominante da nossa comunidade. E eu me lembrei da passagem de Atos. Quem já leu o livro de Atos aqui? Algumas pessoas já leram. O livro de Atos é muito interessante porque ele conta a história do nascimento da igreja e da forma como ela se espalhou e do seu crescimento. São os Atos dos Apóstolos, né? E é interessante porque nesse livro nós vemos o surgimento da igreja em Jerusalém. Ali nos primeiros capítulos nós vemos o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, e o Espírito Santo vem sobre aquele grupo de discípulos, seguidores de Jesus, e a igreja nasceu em Jerusalém. A igreja de Cristo nasceu no ambiente judaico, todos eram judeus. E depois, com o tempo, nós vemos que aquele movimento que começa ali em Jerusalém, ele começa a se espalhar por outras cidades e começa a chegar para outros povos. Lá no capítulo 11, nós vemos Pedro tendo uma experiência interessante com Deus, quando ele tem uma visão e ele vê um lençol descendo, e ali haviam animais considerados impuros pela lei judaica, pela lei de Moisés, e Deus dizia para Pedro: Pedro, pega e coma. E Pedro, ele fala: como vou comer isso? E Deus fala para ele: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Então Deus começa a quebrar os paradigmas da cultura na cabeça de Pedro, porque até aquele momento eles entendiam e criam que a salvação era para os judeus somente. Mas Deus começou a mostrar para eles, ali com Pedro, que não, que o amor dele, a boa notícia era para todos os povos. E logo em seguida, se você lê ali o livro de Atos, você percebe que começam algumas inquietações, porque os gentios começam a conhecer a Jesus e os gentios começam a receber o Espírito Santo. E aquilo é um grande choque para aqueles judeus. Eles ficam assustados e falam: mas como esses também estão recebendo o Espírito? E aí Pedro volta para Jerusalém, ele dá um relatório a respeito disso, mas alguns judeus querem impor sobre os gentios algumas práticas e tradições da lei judaica, como a circuncisão e outros costumes. E aí rola uma grande discussão ali em Atos 15, onde eles começam a discutir a respeito disso. E o grande barato dessa história é que a gente percebe claramente que Deus estava mostrando para aqueles apóstolos, para aqueles primeiros seguidores dele, que a cultura que haveria de ser dominante naquele movimento não era a cultura judaica, mas era a cultura do céu. Era uma outra visão a respeito da vida. E quando eu penso nisso, eu faço a relação da igreja como uma embaixada do céu na terra. Amém? Fala para o teu irmão: a igreja é uma embaixada do céu na terra. O que é interessante de uma embaixada é que toda embaixada, ela representa o seu país de origem. Então, se você vai a uma embaixada, por exemplo, de um país aqui no Brasil, vamos usar aqui a embaixada norte-americana, que é muito comum as pessoas que querem viajar para os Estados Unidos, elas precisam tirar um visto, e elas precisam ir até lá na embaixada, fazer entrevista, aplicar ali para o visto. Quando você entra na embaixada norte-americana, quando você pisa lá dentro, a partir desse momento você não está mais no Brasil. Vocês sabiam disso? Você está em território norte-americano, mesmo estando no Brasil. Ou seja, a partir do momento que você entra ali,
você está sujeito à Constituição norte-americana, às leis norte-americanas. Tudo que acontece ali dentro, a partir do momento que você está ali, é regido por uma Constituição que não é a nossa, é de um outro país. Por quê? Porque você está na embaixada daquele país, que representa aquele país. Eu faço essa analogia porque eu creio que da mesma forma nós, igreja, nós somos uma embaixada do céu na terra. Amém, queridos? Amém. A igreja ela é de natureza espiritual, a igreja ela é de natureza divina. Jesus falou, eu edificarei a minha igreja. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo e Ele é a cabeça deste corpo. Portanto, nós fazemos parte de algo que é espiritual, que transcende o natural. Portanto, uma igreja bíblica, ela deve ter como cultura dominante os valores e os princípios do reino de Deus. Então a cultura que deve prevalecer na igreja é a cultura do céu, porque nós somos cidadãos do céu. Amém? Ou seja, o governo que está sobre a nossa vida é o governo de Deus. A nossa Constituição é a palavra de Deus. E é a partir dessa verdade que nós vivemos, é a partir dessa verdade que a nossa vida ela é governada. Então eu creio, queridos, que nós precisamos entender que a cultura que deve prevalecer não é uma cultura baseada em tradições humanas, mas é uma cultura baseada nas verdades reveladas por Deus nas suas Escrituras. Nós vemos isso claramente na vida de Jesus. Jesus ele combatia as tradições humanas, aquelas tradições que impediam as pessoas de terem um encontro com Deus. Uma das inquietações de Jesus com os fariseus e os religiosos eram justamente isso. Eles estavam dominados por tradições humanas, que não tinham nada a ver com a revelação de Deus, e que impediam as pessoas de conhecerem a Deus verdadeiramente. Então Jesus ele veio quebrando esse paradigma. E eu quero crer, queridos, que nós, como igreja, nós temos aqui uma grande oportunidade. Nós temos a oportunidade de estabelecermos e cultivarmos uma cultura nesse lugar que favoreça o agir de Deus nas nossas vidas. Uma cultura que nos incentive, nos estimule, uma cultura que nos leve a, com liberdade, vermos a obra do Espírito na nossa vida e Cristo sendo formado dentro de nós. Então nós precisamos tomar cuidado com o que nós estamos cultivando aqui. Amém, queridos? Amém. E aqui cabe uma ação, uma escolha de cada um de nós. Todos nós juntos vamos estabelecer uma cultura do céu aqui na terra. Jesus, quando ele orou no Pai Nosso, ele disse o quê? Seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Então a nossa oração deve ser, Senhor, que a tua vontade, da mesma maneira que ela é feita no céu, que ela seja feita também aqui na Super House. Que os mesmos princípios e valores que regem os céus possam reger também as nossas vidas enquanto comunidade. Que a mesma verdade que está estabelecida no céu seja a mesma verdade que governe as nossas vidas. E a partir disso, então, a gente cria uma cultura e forme pessoas mais parecidas com Jesus. Que tipo de gente nós estamos formando nesse lugar? O que vocês acham? Vocês acham que Jesus está sendo formado nesse lugar nas nossas vidas? Eu acho que esse deve ser um grande objetivo nosso enquanto igreja. Que as pessoas ao entrarem neste lugar, as pessoas ao se conectarem neste lugar, elas possam ser estimuladas, possam ser encorajadas através da cultura dominante desse lugar a serem mais parecidas com Jesus a cada dia. Amém? Amém.
E aqui eu quero colocar mais dois aspectos importantes. O segundo ponto é que nós precisamos viver e manifestar o amor. Eu digo viver e manifestar o amor porque eu creio que primeiro nós precisamos viver o amor de Deus para depois nós manifestarmos esse amor. Porque nós não vamos dar aquilo que nós não temos. Se o amor ele não for real para nós, se nós não vivenciarmos esse amor de forma autêntica, genuína, nós não vamos conseguir manifestar esse amor, porque vai ser algo somente teórico. Então, primeiro é o amor de Deus em mim, e depois o amor de Deus através da minha vida. Amém, queridos? Então, fala para o teu irmão, nós precisamos viver e manifestar o amor. Eu creio que o amor deve ser a lei que governa as nossas vidas. E o amor ele tem duas expressões que, aliás, tem muitas expressões, mas eu quero compartilhar duas que eu acredito que são extremamente importantes quando nós falamos em cultura de comunidade. O primeiro aspecto do amor que eu acho importante, nosso entendimento, e nós fazemos disso uma verdade nesse lugar, é o acolhimento. A palavra acolhimento significa dar ou receber refúgio, abrigo ou proteção. Acolhimento como ato ou efeito de acolher expressa em suas várias definições uma ação de aproximação, um estar com e um estar perto de, ou seja, uma atitude de inclusão. Essa atitude implica, por sua vez, estar em relação com algo ou alguém. Amém, queridos? A primeira expressão que eu creio do amor em nós e do amor através de nós é a expressão do acolhimento. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele é para todos. Lá em João 3,16, um versículo muito conhecido, na minha época era o versículo que todas as crianças aprendiam na escola dominical, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Esse versículo diz que Deus amou a humanidade, Deus amou o mundo, ou seja, Deus não amou certo tipo de pessoa, Deus não amou uma classe específica de pessoa, Deus não amou uma nacionalidade específica, Deus amou o mundo. Portanto, Deus amou a todos, e o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Amém? Fala para o teu irmão, o amor de Deus é para todos. Portanto, a primeira expressão do amor de Deus é o acolhimento. O amor de Deus acolhe. O amor de Deus, ele é inclusivo na sua natureza, porque ele estende o seu braço para toda a humanidade. Eu creio que nós precisamos expressar o amor através do acolhimento. A Bíblia diz lá em Atos que Deus acrescentava à comunidade aqueles que iam sendo salvos. Portanto, Deus ele está atraindo pessoas para este lugar. Deus está atraindo pessoas para este ambiente, que pode ser um ambiente que vai favorecer a transformação, a revolução na vida de alguém. Só que nós não sabemos quem são essas pessoas. Por isso nós precisamos ter como expressão do nosso amor o ato de acolher, de fazer deste lugar um refúgio, um abrigo, um lugar de proteção para todas as pessoas. E isso muitas vezes se torna desafiador porque o nosso amor ele é fraco. O nosso amor ele é muito seletivo. O nosso amor ele escolhe muito. Vou usar um exemplo aqui. Ontem nós fomos para Rancho Queimado. Quem já foi para Rancho Queimado?
Não vi nada queimado lá, mas tem um rancho lá. E nós fomos conhecer, passear um pouco, sair de casa. E nós chegamos num certo lugar, numa fazenda, num sítio de morangos. E aí tem uma placa assim, colhe e paga. Pô, que legal, né? Vamos parar aqui, vamos ver como é que funciona esse negócio e tal. Chegamos, fomos super bem recebidos ali, um rapaz todo sorridente, todo vendedor. Falou, que bom que vocês estão aqui e tal. E perguntamos como funcionava. Falou assim, não, vou mostrar para vocês, vou mostrar aqui os tipos de morango que nós temos. E ele já veio com um baldinho na mão, falou assim, você tem um baldinho para você, e você entra e fica à vontade. Você pode colher e depois a gente pesa, né? E aí ele falou assim, um baldinho desse aqui dá mais ou menos 2 quilos de morango. Vai dar mais ou menos uns 30 pila. Eu falei, 30? Eu falei, vamos colher morango, né? E aí nós começamos a andar naquele, como é que chama a produção de morango? Morangal. Moranzal. Não sei. Para não errar, né? Um morangal, um morangueiro, sei lá o quê. O gato está bravo, né? E por que eu estou falando sobre isso? Porque quando nós entramos ali, nós não colhemos qualquer morango. É ou não é? E estava cheio. Nós éramos seletivos. Olha esse aqui, que lindo, né? Olha esse aqui, maravilhoso. Nossa, esse aqui está com cara de que está docinho. A gente ama os mais bonitinhos, os mais vermelhinhos, os maiores, os mais suculentos, né? E a gente aí foi colhendo, e fomos enchendo o nosso baldinho felizes, sorridentes. Afinal, nós podíamos escolher o morango que nós iríamos comprar. E muitas vezes é assim a nossa vida também. O nosso amor é assim, a gente escolhe os moranguinhos mais bonitos, os mais saborosos, os mais vermelhinhos, aqueles que nos favorecem mais, aqueles que brilham os nossos olhos, aqueles que nós temos mais empatia. Nós não queremos amar quem é diferente da gente, nós não queremos amar aquele meio estranho, tem uns caras estranhos, né? Nossa, pessoas com hábitos estranhos, pessoas com pensamentos estranhos, pessoas atordoadas, pessoas difíceis. Nós não queremos amar porque dá trabalho. Então, nós somos bastante seletivos quando nós pensamos em relacionamento. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus amou o morango bonito, o moranguinho feio que não cresceu, coitado. Aquele moranguinho branco, esturricado, que não tem gosto de nada, azedo. Deus morreu também. Deus morreu por todos, por toda a humanidade. E nós somos igreja de Cristo, nós somos a expressão do amor de Deus na terra. As pessoas conhecem o amor de Deus através de nós. Então nós precisamos entender que uma cultura que favorece é uma cultura que acolhe as pessoas. Amém, amados? Eu oro a Deus para que todas as pessoas que Deus tem mandado para esse lugar, elas sejam conectadas, elas sejam amadas, independente das suas misérias, independente das suas dificuldades, independente dos seus problemas. Queridos, eu oro a Deus para que a gente viva esse amor genuíno, onde as pessoas elas possam ser de verdade. Nós temos o valor aqui de ser real, de que as pessoas elas possam entrar nesse lugar e elas não sintam que precisem vestir uma máscara para serem aceitas, que elas entrem para aquele portão e elas cheguem aqui e elas sintam que existe um ambiente seguro, de liberdade, onde elas possam chorar suas misérias, onde elas possam se expor verdadeiramente, serem vulneráveis, porque elas serão amadas e não acusadas, porque elas serão amadas e não julgadas, porque aqui elas encontrarão um refúgio, um abrigo, um lugar onde elas possam encontrar o amor de Cristo verdadeiramente. Jesus, ele disse, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos.
Portanto, queridos, eu creio que uma igreja que de fato vive a cultura do céu é uma igreja que não é seletiva, é uma igreja que acolhe, é uma igreja que ama, é uma igreja que se importa, é uma comunidade de pessoas que está disposta a amar como Cristo amou. Eu creio que esse deve ser a nossa atitude, essa deve ser a nossa cultura, esse que nós devemos cultivar nesse lugar. Lá em Mateus 11, 28, Jesus, certa vez, ele disse: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Jesus, ele falou: venham todos que estão cansados, todos que perceberam a sua limitação, todos que estão cansados de carregar as cargas dos seus pecados, venham a mim, vocês vão encontrar alívio. Jesus, ele abraça, ele acolhe, e eu creio que o acolhimento é o primeiro passo na jornada de sermos mais parecidos com Jesus. Ninguém será parecido com Jesus se primeiro ele não for acolhido, se primeiro ele não for amado. Amém, queridos? Se nós entendemos que sermos parecidos com Jesus se parece com uma jornada, eu creio que o primeiro passo dessa jornada é o acolhimento. E eu louvo a Deus porque um dia eu cheguei na igreja e eu era um caco de pessoa. Eu cheguei na igreja e eu estava cansado de carregar as minhas cargas, cheio de vícios de todo tipo, de miséria humana, um vazio terrível na alma. E eu cheguei naquele lugar e algumas pessoas me amaram de verdade, e me abraçaram, e me acolheram. Eu louvo a Deus porque aquele abraço, aquele acolhimento foi o primeiro passo na transformação da minha vida. Eu jamais teria conhecido o amor de Cristo, eu jamais teria passado por esse processo de transformação se lá no começo eu não tivesse recebido um abraço verdadeiro de acolhimento, de refúgio, de proteção daquela comunidade a qual Deus me levou. Eu lembro que eu ia para a igreja todo dia, não tinha nada na igreja, mas o meu desespero era tão grande que eu ia lá e sentava na porta, no bairro da Barra Funda, em São Paulo. Hoje a Barra Funda está até bem cool, assim, bem chiquezinha, mas na época era um bairro bem assim, de fábricas, de galpões, um bairro meio cansadinho, meio sujinho, industrial, e a igreja que eu ia era aquela igreja de porta de correr, aquelas de alumínio, sabe? Você bate assim, e aí tem uma portinha pequenininha para você abrir ali, e eu sentava ali. O desespero da minha alma, o vazio da minha alma, o desejo de estar perto de Deus e de pessoas que pudessem me mostrar a Deus era tão grande que eu ia para lá e me sentava na porta. E aí chegava alguém e eu achava que, sei lá, que era um indigente, sei lá. Eu estava bonitinho, né? Eu estava de indigente, mas o cara está sentado na porta da igreja, está precisando de alguma coisa, quer um pão, né? E olhavam para mim e eu falava: não, eu vim para a igreja, mas nós não temos atividade. Mas eu vim para a igreja. E aí o rapaz abria a porta e falava: então entra comigo. Era o pastor Oswaldo, querido. Pegou e percebeu, né? Falou: não, fica comigo aqui. Aí eu entrava com ele ficava na sala dele e ele me dava um livro. Falava: vou te dar um livro para você ler. E eu ficava sentado na sala dele, numa cadeirinha do lado, e ele me dava um livro e eu ficava lendo. E aí eu fazia umas perguntas para ele, e a gente conversava. Aí às vezes ele tinha que fazer coisas fora da igreja ali, coisas de banco. Naquela época a gente ainda ia no banco, né? E aí ele tinha uma motoquinha, não dizer uma CGzinha, uma motoquinha. E ele falava: vamos para o banco. Aí ele me dava um capacete, eu abraçava ele e nós íamos para o banco de motoca.
E assim eu fui discipulado, indo no banco, no correio, ficando ali sentado. Alguém que me acolheu, alguém que viu o desespero da minha alma e disse: olha, existe um lugar para você em Jesus. E ali foi o primeiro passo da minha jornada. Queridos, nós acolhemos porque um dia fomos acolhidos. Amém? Então, da mesma maneira que eu fui acolhido, eu quero acolher hoje as pessoas. Nós amamos porque um dia fomos amados por Cristo. Perdoamos, pois um dia fomos perdoados. Abraçamos, pois um dia fomos abraçados. Assim deve ser a nossa atitude, assim deve ser o nosso compromisso diante do mundo perdido, de uma sociedade doente. Nós somos a esperança da sociedade, se nós expressarmos verdadeiramente o amor de Cristo, um amor que acolhe, um amor que abraça. Não importa qual seja a miséria das pessoas, Cristo é a resposta para todas elas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, que nesse lugar possa abundar o amor de Cristo, a partir da minha vida e da sua vida, através da cultura desse lugar. Eu oro para que ninguém seja olhado de cima para baixo aqui. Eu oro a Deus para que ninguém seja colocado de lado aqui, porque as suas misérias estão expostas. Eu oro para que ninguém seja descartado, porque está cheirando mal, porque as feridas estão abertas. Pelo contrário, eu oro para que todos sejam amados e a expressão do amor de Deus transborde de uma maneira tal que essas pessoas se sintam verdadeiramente amados por Deus. Amém. Eu creio que essa é a nossa missão nesse lugar. E a segunda expressão do amor de Deus que eu quero compartilhar com vocês é o aspecto da transformação. O amor, ele primeiro acolhe, depois ele transforma. Fala para o teu irmão: primeiro o amor acolhe, depois ele transforma. Portanto, a transformação, ela vem depois do acolhimento. Amém? Você não será transformado se antes você não for acolhido. Esse é o processo normal. Primeiro você é abraçado, recebido, e depois você vai começar a experimentar o amor de Deus. E o amor de Deus, ele por si só é uma força poderosa para transformar qualquer ser humano. Nós não podemos transformar ninguém. Eu não posso transformar ninguém. Eu não tenho a capacidade de mudar a vida de ninguém. Mas o amor de Deus pode mudar completamente a nossa vida e a nossa sorte. Amém? Então, o segundo aspecto é da transformação. Transformação é qualquer tipo de alteração que modifica ou dá uma nova forma a. Eu gostei desse conceito. Qualquer tipo de alteração que modifica ou dá uma nova forma a alguém. Então, portanto, à medida que eu sou transformado, é a medida em que eu vou sendo modificado para me parecer mais com Jesus. Então, toda transformação, toda modificação que é feita pelo Espírito Santo, de dentro para fora, ele vai me transformando a imagem de Cristo. Queridos, isso só o Espírito Santo pode fazer. Não há força, não há estratégia humana que possa transformar alguém. Só o Espírito Santo, porque o Espírito Santo trabalha de dentro para fora. Nós não estamos falando aqui de uma transformação superficial, de uma maquiagem. Quando eu digo maquiagem, eu falo de coisas externas. A religião pode dar uma boa maquiada na gente, mas não vai mudar o nosso coração. Quando eu digo a religião, eu falo só de conceitos e tradições humanas. Ela pode dar um jeitinho na gente, sabe? Mas toda religião sem Cristo, todo cristianismo sem Cristo, sem a vida de Deus, sem a presença do Espírito Santo, é igual maquiagem de fundo. É forte essa expressão, mas ela expressa a verdade. Ela dá uma maquiada, mas ela não muda a realidade. Continua morto.
fica mais bonitinho, mas continua morto. Fica mais ajeitado, mas continua morto. Só Deus pode nos dar vida de novo. Jesus disse: aquele que crer em mim terá vida. Amém? E essa vida que vem de Deus. Então, quando eu tomo contato com o amor de Deus, e quando eu sou acolhido pelo amor de Deus e por uma comunidade que ama, eu tenho contato com esse amor. E quando eu tenho contato com esse amor, queridos, o amor de Deus nos constrange, e a pessoa tem a oportunidade de experimentar um novo nascimento, de receber salvação, o Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus assume, a palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. A nossa vida começa a ser transformada, uma revolução começa a acontecer dentro de nós, porque o amor de Deus nos acolhe e depois nos transforma. Deus quer nos fazer mais parecidos com Jesus. Apesar de Deus nos amar como nós somos, Deus quer nos fazer ser mais parecidos com Jesus. Portanto, essa fala de que Deus me ama como eu sou, não, querido. Porque se Ele te amasse, te aceitasse como você não precisaria de salvação. Estão entendendo? Deus, Ele te ama a despeito das suas misérias, mas a obra dele é te fazer mais parecido com Jesus. O amor de Deus, Ele quer te levar a outro lugar. O amor de Deus quer te tirar de um lugar e te levar para ser imagem de Cristo. Isso é maravilhoso, porque o amor é transformador. O amor pega as minhas misérias e transforma em algo para a glória dele. O amor de Deus não quer me manter nas minhas misérias. O amor de Deus não quer me manter nas minhas limitações. Ele me ama apesar das minhas limitações, apesar dos meus pecados, apesar das minhas misérias. Mas quando o amor de Deus vem, Ele vem para transformar de vez a nossa vida. E assim deve ser uma comunidade que ama, uma comunidade que encoraja, que incentiva, que anima a cada indivíduo a ser transformado. Eu gosto também do conceito de transformação, que é a conversão. A conversão significa alteração de sentido, de direção. Quando você fala assim, eu me converti a Cristo, você está dizendo que você estava andando numa direção, e quando você se encontrou com este amor, você mudou a sua direção. Você passou aí em outra direção. Isso é conversão, é transformação, é mudança de vida. Lá em Hebreus, no capítulo 10, versos 24 e 25, a palavra de Deus diz assim: pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. E ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Aqui a palavra de Deus diz que nós devemos pensar uns nos outros, e nós devemos agir e ajudar uns aos outros a crescermos no amor e a fazermos boas obras. Ou seja, cada um de nós é um elemento que Deus usa para nós nos incentivarmos, nos animarmos, nos ajudarmos a buscarmos a transformação que Deus quer promover na nossa vida. Então, uma igreja deve ser um ambiente onde nós temos ali pessoas animadas, pessoas cheias da vida de Deus. Quando você vê um irmão caído, você vai lá, pega na mão dele, levanta, dá um abraço nele e diz: vamos, querido, vamos junto, estamos juntos. A jornada não acaba aqui, Deus tem mais para a tua vida. Nós nos amamos, nós nos incentivamos, nós nos ajudamos. Essa é a obra de Deus na vida da comunidade. Nós crescemos juntos, e é nesse ambiente de ânimo, de encorajamento, que a nossa vida é transformada. Amém, queridos? Nós precisamos de um ambiente onde as pessoas se importem, onde as pessoas enxerguem a dificuldade um do outro, tenham sensibilidade, discernimento. Nós fomos chamados para criar um ambiente de estímulo, de incentivo, de ânimo e coragem. Nos estimularmos, nos incentivarmos, estarmos animados. Eu creio muito nisso. O agente transformador é o Espírito Santo.
Como eu disse anteriormente, não há como sermos transformados se não for o agir do Espírito Santo em nós. Ele é o agente transformador. A igreja é o ambiente onde somos tratados e transformados. Eu já disse algumas vezes essa expressão de que Jesus me salvou da morte, mas a igreja me salvou de mim mesmo. Jesus me livrou do inferno, a igreja me livrou de mim mesmo. Eu falo isso porque eu creio que foi no ambiente da igreja que a minha vida foi tratada. Foi no ambiente da igreja que minha vida foi transformada. E quando eu falo igreja aqui, queridos, eu não estou me referindo somente ao ambiente físico. Me refiro a pessoas, a relacionamentos, ao lugar de conexão, porque a igreja somos nós, eu e você. O Espírito Santo habita na nossa vida. Quando nós estamos juntos, nós somos igreja. E nesse lugar de conexão, nesse lugar de relacionamento, que Deus transforma a nossa vida. Esse processo de transformação, ele não acontece na solidão. Ele é individual, mas ele acontece no ambiente de coletividade, de comunidade. Ninguém muda sozinho. Sozinho nós somos chatos. Sozinho nós somos egoístas. Sozinhos nós somos ensimesmados. Sozinhos nós somos extremamente egoístas, nós só buscamos nossos próprios interesses. Pessoas que se isolam, a Bíblia diz, buscam seus próprios interesses. Nós não crescemos quando nós estamos isolados. A natureza humana, ela não trabalha assim. Eu creio que é um lugar de conexão, quando nós vivemos igreja, quando as nossas vidas se tocam, é que Deus trabalha. Porque é nesse lugar que eu posso amar e ser amado. É nesse lugar que eu posso incentivar e ser incentivado. É nesse lugar que eu posso perdoar e ser perdoado. É nesse lugar que a vida de Deus transborda dentro de nós, de um para o outro. E nós vamos sendo trabalhados, nós vamos sendo lapidados pelo amor de Deus em comunidade. Então, quanto mais conectado eu estou, maior o poder de transformação de Deus na minha vida. E eu tenho claro isso na minha vida. Quanto mais eu mergulhei no ambiente de comunidade, quanto mais eu me conectei a pessoas, mais Deus trabalhou no meu interior. E eu fui me libertando de mim mesmo e fui me enchendo do Espírito Santo quando eu vivi igreja. Amém, amados? Amém. Então eu quero deixar essa palavra para vocês com todo o meu coração. Nós estamos formando aqui uma comunidade. Nós estamos cultivando uma cultura nesse lugar. E a minha oração é para que nós sejamos uma igreja que cultiva os valores e os princípios eternos, divinos, o céu na terra, o governo do céu nas nossas vidas. E assim nós possamos acolher e amar e ver a transformação na vida de cada pessoa. Diz assim comigo: uma igreja que cultiva a cultura do céu e que manifesta o amor com acolhimento e transformação. Será sem dúvida um lugar de pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. Amém? Eu creio que aqui está uma boa frase inspiradora para nós. Que nós possamos ser essa igreja que cultiva a cultura do céu, que manifesta o amor através do acolhimento, através do processo de transformação na vida das pessoas, para que aí, sem dúvida, nós possamos ser um lugar de pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. Amém? Amém. Então, que a nossa caminhada, a nossa jornada como igreja nos leve até esse lugar. Eu não sei há quanto tempo você anda com Cristo, mas que a cada dia você possa ver Cristo sendo formado dentro de você. E que você possa olhar para a sua comunidade, sendo parte dela e dizer: eu participo disso. Eu vejo Jesus sendo formado na minha vida e eu
contribuo para que Jesus seja formado também na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, por esse momento de reflexão, de revelação, entendimento sobre aquilo que o Senhor deseja da nossa comunidade, Senhor. E eu oro, Deus, para que nós sejamos conhecidos aqui no Campeche não somente pela nossa música ou pelas nossas programações, pelos nossos cultos, mas acima de tudo, que nós sejamos conhecidos pelo amor que nós vivemos e manifestamos. Porque, Senhor, nada do que nós fazemos nesse lugar faria sentido se não fosse para manifestar o Teu amor nesse lugar, se não fosse para acolher aqueles que o Senhor tem trazido até esse convívio, se não for para promover transformações definitivas, profundas, relevantes na vida de cada um. Senhor, nós queremos ver o Teu reino se manifestando nesse lugar, porque senão nada disso faria sentido, tudo seria esvaziado, nós perderíamos a essência real das coisas, Senhor. Então a minha oração é para que sejamos igreja de fato, a manifestação do Teu amor na terra, uma embaixada do reino dos céus na terra, um verdadeiro corpo de Cristo, expressando o amor de Deus a todo aquele que está cansado, a todo perdido, a todo aquele que vaga por esse mundo sem esperança, Senhor, a todos os doentes de alma, a todos os aflitos de coração, a todos aqueles que choram, a todos aqueles amargurados da alma, Senhor. Nós queremos manifestar o amor de Deus como igreja, como comunidade, como família que ama. Senhor, batiza-nos com o Teu amor, batiza o nosso coração com o Teu amor, Senhor. Não queremos perder a essência. Ensina-nos a amar como Cristo amou. O Espírito Santo nos lidera este lugar, porque o nosso amor é fraco. Nós precisamos do Teu amor na nossa vida. Portanto, converte nosso coração a Ti, Senhor, e do céu derrama o Teu amor sobre nós, para que Ele venha transbordar para todos aqueles que estão à nossa volta.